Então vamos para a questão 5. A questão 5 diz o seguinte: o chocolate é um dos alimentos mais apreciados da culinária mundial. Além da contribuição ao paladar, deixando qualquer receita mais saborosa, acreditam-se a ele ainda as vantagens psicológicas, como a melhora do estado de humor. Para que o chocolate obtenha características de qualidade, como dureza e quebra à temperatura ambiente, rápida e completa fusão na boca, brilho e rápido desprendimento de aroma e sabor quando consumido, necessita passar por um processo denominado temperagem. O processo de temperagem do chocolate é basicamente uma cristalização controlada, em que, por meio de tratamentos térmicos e mecânicos, se produz no chocolate uma parcela específica de cristais na forma mais estável. Esses cristais, tá, pessoal, não é algo muito duro, assim, o chocolate fica todo ele homogêneo, né? Ficar com aquela dureza que você consegue quebrar ele na mão, ele não fica mole, você torce ele, no caso, ele quebra, né? Então essa é a cristalização do chocolate ali, tá? Continuando, na figura abaixo é apresentada uma curva de cristalização de uma... Continuando lá, então, de uma massa M de chocolate ao leite, com 3 níveis bem definidos nas temperaturas 45 graus, 27 graus e 29 graus Celsius. Desconsiderar o calor latente do chocolate. Ele está falando para desconsiderar o calor latente do chocolate, ou seja, então não tem ali para você desconsiderar, não tem como se diz, a troca de calor, é a temperatura constante, tá? Você só vai ter o calor como MC delta T, né? O calor envolvendo a variação de temperatura, tá? Então deixa eu filmar aqui o gráfico, né? Olhem só o gráfico, tem na vertical ali nós temos a temperatura em graus Celsius, né? Então ele saiu ali de 20, foi para 45 graus Celsius, onde teve o chocolate fundido, né? E depois ele cai para 27 graus Celsius, depois para 29 graus, né? Chocolate fundido ali a temperatura de uso, né? A 27 graus Celsius, temperatura de cristalização. Então ali o gráfico da temperatura em função do tempo. Com base no gráfico, nos dados acima, é correto afirmar que... Vamos analisar as proposições, então. A proposição número 1, vamos focar na 1 aqui, ó, né? Esse tipo de gráfico permite obter uma expressão para os valores da razão entre a potência de transmissão de calor e o calor específico de uma substância. Razão é divisão, né, pessoal? Então ele está afirmando, será que está certa essa proposição? Ele está afirmando que... Questão 5, item 1, né? Ele está afirmando que a gente consegue obter do gráfico, então, a razão entre a potência e o calor específico, né? Será que a gente consegue obter essa razão pelo gráfico? Eu acho que vai dar certo. Vamos ver aqui, ó. O que é potência? Potência, geralmente no sistema internacional dado em watts, né? É energia por tempo. Energia por tempo. Na termodinâmica, essa energia ela se manifesta na forma de calor, então é calor por tempo, né? Como aqui a gente não está considerando calor latente, como ele fala no enunciado, é só o calor específico, né? Ou a gente fala também o calor sensível, né? O calor é dado por mc delta T, onde delta T aqui, delta T maiúsculo, a variação da temperatura, né? Sobre, no caso aqui, o tempo. Então, a potência de transmissão é isso aqui, né? Calor pelo tempo, calor é mc delta T sobre o tempo. Se eu escrever a razão, então, P sobre o C, que é o calor específico, eu vou ter o mc delta T dividido por C. Ou seja, eu vou ter o m delta T sobre T, né? Vou ver que aqui tinha o C, né? Daí a gente dividiu pelo C, ou passou o C dividindo para ter a razão P sobre C, né? Nós vamos ter o m delta T. O enunciado diz que ele dá uma dada massa M de chocolate. O gráfico me dá a variação da temperatura pelo tempo. Então, a proposição 1 está correta, né? Está correta porque o gráfico me permite, né? O gráfico permite eu tirar essa razão da potência de transmissão do calor e o calor específico da substância. No caso aqui do chocolate. Então, se fosse o mesmo gráfico de outra substância, também me permitiria, né? Então, a proposição 1 está correta, tá? Vamos para a proposição 2. A proposição 2 diz o seguinte:
No intervalo de temperatura de 45 graus até 27 graus, o chocolate cede calor para o meio. Né? Então pode ver ali no gráfico de 45 até 27 graus, vamos ver aqui, ó, né? Ali, de 45 até 27 graus, deixa eu contar com a caneta aqui, ó. Então, de 45 até 27 graus, aqui, ó, ele vem para cá, ó, 45 cai para 27 graus, ele está o quê? A temperatura está diminuindo, ó, né? A temperatura está diminuindo. Então, nesse trecho aqui, onde vai de 45 a 27, onde a temperatura diminui, ele tá dizendo que o chocolate cede calor para o meio. Está correto? Está correto, né, pessoal? Porque, olha só, A2. Então, nós temos que a troca de calor, né, é igual a MC delta T, né? Isso para quando não tem mudança de fase, né? Quando não envolve o calor latente, assim, o calor específico. Então, aqui, a massa do chocolate não muda. O calor específico é da substância, também não muda, no caso do chocolate. Então, o que acontece? Como ali no gráfico, ΔT, a temperatura está diminuindo, né? Ele é igual, ou seja, é proporcional, né? O tanto que a temperatura diminui é o tanto que o calor também diminui. Então, ele cede calor para o meio, né? Ele está perdendo calor, a substância está cedendo calor para o meio, né? Então essa questão, a proposição 2 também está certa, né? Vamos analisar a proposição número 4. Então, fazendo a leitura aqui. No terceiro nível, pode-se interpretar que o chocolate não cede nem recebe calor do meio. Qual que é o terceiro nível? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Olha ali, né? É aqui. Deixa eu apontar. Cadê minha ponta caneta? Aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui, ó. Aqui no terceiro nível, a temperatura não muda, ela fica constante, ó. Se a temperatura fica constante, eu posso afirmar, então, que ele não cede nem recebe calor do meio? Aqui, deixa eu corrigir um pouquinho do jeito que eu falei. Aqui eu falei certo, eu falei troca de calor aqui, né? A troca de calor tem um saldo negativo, ela diminui, tá? Pessoal, essa 4 aqui, ela é bem uma pegadinha, tá? Porque se você pensar, então, que a troca de calor Q é igual a MC delta T, se a temperatura fica constante, já que os outros é constante, você vai dizer, o calor fica constante, então ele não recebe nem cede calor do meio. E isso que eu acabei de falar está errado, tá, pessoal? Porque qualquer corpo aquecido, ele emite calor. Tá? O que faz o corpo, no caso, o saldo do calor ser zero, é porque ele cede e recebe na mesma taxa, na mesma proporção, tá? Na mesma quantidade. Então, por exemplo, mesmo vamos imaginar um cubo de gelo a 0 graus Celsius. Ele está emitindo calor, tá? Porque ele tem uma temperatura de 273 Kelvin, ele está emitindo calor. Só que ele emite e também recebe, tá? Recebe. E se ele estiver aquecendo, né? Se ele estiver, por exemplo, derretendo, ele está mais recebendo calor do que cedendo, né? O contrário também, se ele estivesse resfriando mais, para menos 5, menos 10, menos 15, ele estaria cedendo mais calor do que recebendo. Então, qualquer corpo, né, emite, no caso, ele cede calor. O fato de aqui, se eu colocar aqui, né, que a variação de temperatura é zero, como ali a temperatura ficou constante, o calor aqui também é zero, então, né, e o MC são fixos, né, esse zero aqui não quer dizer que ele não está cedendo e recebendo calor, está querendo dizer que ele cede e recebe calor na mesma taxa, tá? Na mesma taxa. Por exemplo, essa tampinha, vamos supor aqui, essa tampinha aqui da caneta. Ela está, a temperatura ambiente, ela está cedendo calor. Mas por que a temperatura dela está fixa? É a temperatura ambiente. Por que ela não muda a temperatura? Porque ela está cedendo e recebendo calor na mesma taxa. Então, a troca de calor ali é a mesma taxa, ou seja, o saldo da troca de calor é zero, fazendo com que não haja variação de temperatura. A temperatura fique constante. E ela está aqui a temperatura de ambiente, certo? Então, essa 4 aqui, ela está errada, tá, pessoal? Porque ele está afirmando ali, ó, que o fato de a temperatura não variar, né? No terceiro nível ali a temperatura fica constante, né? A temperatura não muda. Isso a gente pode interpretar que o chocolate não cede nem recebe calor do meio. Ele recebe, como eu falei, ele recebe na mesma taxa. Por isso que o saldo, o calor é zero, né? O Q é zero, né? Que no caso é o saldo ali do calor. Mas ele está emitindo e recebendo a mesma taxa.
Acho que ficou claro, né, pessoal? Se não ficou, pergunta aqui embaixo no WhatsApp que eu dou mais uma explicada nessa daqui. Vamos para a 8. A 8 diz o seguinte, então a 4 está errada, né? A 8. O gráfico mostra que o chocolate é aquecido até a temperatura de 45 graus, depois esfriado até a temperatura de 27 e novamente aquecido até alcançar a temperatura de 29. Ele está justamente descrevendo o caminho do gráfico ali, né? Tá certinho, né? Então o chocolate é aquecido para 45, depois esfriado para 27 e depois aquecido até 29. Né? Então esse é o caminho que o gráfico está fazendo mesmo. Então a 8 não tem nem muito o que falar. Ele está fazendo apenas a leitura, né, do gráfico, né? 45, 27, 29, tudo graus Celsius, né? Então esse caminho que o gráfico está fazendo, a 8 está certa. Então a resposta correta dessa questão 5 é 1 mais 2 mais 8. Ou seja, o gabarito dela é 11. Tá, pessoal? Então essa é a questão 5 da lista. Ah, antes de eu terminar, tá? Já estamos falando de chocolate, então tá aqui, né? Chocolate ao leite temperado. Vamos abrir aqui e comer. Já que a gente falou de chocolate. Vou abrir aqui, peraí. Já que a gente falou de chocolate, ó, vamos, né, comer o chocolate. Tchau, pessoal.